Fala pessoal, bom dia, aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Temos aqui o programa da ESPN, né, que eu não lembro se é o F360, é o F90, eu sempre confundo os dois. O F90 da ESPN, temos também o Tá Na Área do Sport TV, ambos falando logicamente de Arthur Jorge, sai ou não, mas tem outras sondagens no mercado aí, outras negociações do Botafogo que podem ser interessantes para você, então não sai do vídeo, tá? Antes de começar aqui a reagir comigo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, são 4 planos diferentes de membros, valores aí a partir de R$3, tem de R$5 também, valores baixinhos, simbólicos, menos que uma coquinha KF. Você ajuda o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço a vocês todos os dias, todos os meses. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Tem uma outra informação de agora há pouco, o Botafogo fez um post, a gente tem também para mostrar aí para você, uma nota oficial sobre a situação do técnico Arthur Jorge. Essa tem sido uma movimentação que tem chamado muita atenção na central do mercado. E aí, diz o Botafogo, em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias, vem a público para os seguintes esclarecimentos. Arthur Jorge tem contrato até 31 de dezembro de 2025. 2. O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. 3. Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. E 4. Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos... E aí, peraí que eu preciso baixar meu texto aqui para ler toda... Esperamos que os próximos... A gente tem o texto ali, completo, só para ver o finalzinho? Que é o número 4 ali da resposta do Botafogo. Os passos nessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Esse recado é para a imprensa ou é para o Arthur Jorge, Ramon? Me parece que Então, eu tava pensando nisso, né? Assim, meu filho, você tem contrato, se quer sair, paga multa. Ali, ó, tá ali, o Bené já terminou. Próximos passos nessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Meu computador fechou na hora que eu tava terminando de ler, mas deu tudo certo. Daqui eu só consigo ler nota oficial. É que tá mais perto, tá mais perto de mim. E vai falar, não é pra imprensa porque a gente não vai, ninguém vai querer contratar o Arthur Jorge, não, né? E não foi, noticia. E a resposta, né, foi quem disse que as propostas eram tentadoras, revelou propostas e confirmou, no caso, que tem interesse em outros clubes, foi o próprio Arthur Jorge, né? Ninguém tá... Inclusive, eu tô até vendo agora aqui uma aspas do empresário do Arthur Jorge, Hugo Cajuda, que eles receberam uma oferta em outubro e prontamente comunicou o Botafogo. E na semana da final, eles avisaram mais uma vez que tinham 3 propostas, uma do México, uma da Europa e outra do Catar. Então, assim, eu acredito que, obviamente, ele está muito valorizado, né? Não tem como não estar. Pode até que seja ele querendo sair, querendo uma compensação financeira que o Botafogo, na minha opinião, não tem como cobrir uma proposta do Catar, né? A gente sabe muito bem disso. Ele deve estar querendo ir e esse recado aí certamente é pro Arthur, né? Tá na cara, né? Exatamente. Vamos então, agora sim, para a Central do Mercado, trazer o André Pessoa aqui pro papo, no Tá Na Área de hoje, para começar falando então sobre o atual campeão da América e do Brasil. André Pessoa, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Tá Na Área, abrindo essa semana da Central do Mercado, começando com o tema Botafogo, amigo. Tudo bem, Bené, Camila, Rafa, Ramon, todo mundo ligado no Tá Na Área? Pois é um assunto que esquentou, essa nota oficial que vocês trouxeram, né? Toda essa especulação, porque a gente lembra quando o Arthur Jorge saiu de férias, viajou para Portugal, o GE. Globo trouxe a informação, a proposta do Al Rayyan do Catar. E aí, na chegada do Arthur Jorge a Portugal, ele comentou sobre essas propostas e fica muito claro, inclusive quem quiser acompanhar aí na segunda tela, pode entrar no GE. Globo, a apuração dos nossos setoristas, a Jéssica Maldonado, Giba Pérez, trazendo mais detalhes dessas divergências muito claras entre Arthur Jorge e o staff dele e o Botafogo, né? Enquanto o Arthur Jorge defende que avisou e informou o Botafogo do recebimento dessas propostas, como o Ramon disse, que aconteceram ainda em outubro, antes do jogo das semifinais contra o Peñarol na Libertadores, mas que por conta do Botafogo estar envolvido em competições importantes, nenhuma negociação aconteceria enquanto o Botafogo estivesse jogando qualquer campeonato. E a posição do Botafogo, deixada muito clara nessa nota, que espera que esses assuntos sejam resolvidos de forma interna, e que o Botafogo alega não ter sido avisado. Enfim, está claramente versões contestantes diferentes sobre esses novos passos e a gente aguarda para saber. E lembra,
O Arthur Jorge tem multa rescisória, tem contrato até o final de 2025, uma multa rescisória de cerca de 2 milhões de euros, na casa dos 12 milhões de reais. Se ele quiser rescindir esse contrato, talvez não seja necessário uma conversa tão clara com o Botafogo. Claro que a gente ainda lembra que haveria um papo entre o Arthur Jorge e o John Textor para a gente definir essa questão, para aí sim ter talvez o futuro do Arthur Jorge definido, que nesse momento parece que já não está tão mais perto de continuar no Botafogo. Eu gostei muito dessa última linha, né? Vamos resolver internamente, depois soltarmos aqui a nota oficial. Recadinho, depois só colocarmos aqui tudo em público, né? Agora vamos tratar internamente. Mas acho que tem um ponto importante também nessa nota, que é algo que a nossa apuração foi trazendo ao longo dos dias, é que um ponto que também pesa a favor de um clube que faça uma proposta alta, um clube, claro que a gente está falando de cifras milionárias e bilionárias até, porque a gente está falando de outra moeda muito valorizada que é o dólar, mas a favor de outros clubes que queiram tirar o Arthur Jorge nesse momento com um contrato, lembrando que o Botafogo está corretíssimo em lembrar disso, ele tem um contrato até o final do ano que vem, é que o salário, aí quando o Botafogo fala que ele tem um dos salários, melhores salários do futebol brasileiro, a questão que a nossa apuração trouxe é que o salário do Arthur é menor do que de outros treinadores do próprio Botafogo que vieram antes dele. E que, portanto, justamente pela situação em que ele foi contratado, né? O Botafogo apostou no Luiz Castro e deu certo até ele deixar o clube, né? A gente não sabe como ia terminar, mas deu certo. Depois fez outras contratações que não deram certo, então veio no Arthur como uma aposta também pelo trabalho que tinha no Braga. E aí ofereceu pagar aquilo que ele também aceitou por um contrato até o final do ano que vem e que entendeu que era importante. E agora, esse salário talvez seja sendo pauta, porque o Arthur Jorge acabou de conquistar um Campeonato Brasileiro na Libertadores, bacana, então quer ser valorizado, mas de fato o que se fala sobre esse salário é que ele era menor do que os antigos treinadores, mas o Botafogo traz essa informação de que é um dos maiores do futebol brasileiro. Mas você falou, seu salário é X, se os outros ganhavam Z, você citou o X. Eu acho que agora sim pode sentar, ter uma conversa, se couber no orçamento do clube e o John Textor entender que ele merece ser valorizado, que tem esse aumento de salarial. Ele só não pode, na minha opinião, colocar na mesa que eu estou recebendo menor que o Luiz Castro e o Laje. Então, aí, para mim, já começa errada essa negociação. Tem que pôr na mesa assim, eu fui campeão da Libertadores e do Brasileiro. Eu quero ser valorizado. E a partir daí você começa a conversar. Sim. Eu acho que esse ponto tem que começar assim. Mas que eu estou com o André, assim, tá parecendo que está tendo até um certo litígio, na minha opinião, tá? Isso não é informação, é opinião, e que o Arthur está mais longe do Botafogo agora do que perto. E é preocupante, né? Porque a gente fala de uma sequência, claro que a gente sabe que o Botafogo de 23 para 24 mudou muito, mudou inclusive o técnico, mudou o time titular inteiro, quase todo, né? Foi contratando bastante ao longo da temporada e se tornou um time vencedor, fez história ao vencer Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Para falar de 2025, a gente já imaginava uma sequência de trabalho do Arthur Jorge, né? Então isso pode atrapalhar, digamos assim, o plano do Botafogo de continuar protagonista no futebol continental e brasileiro. Perfeito, mas se a gente olha também como funciona, como é o sistema dentro do futebol brasileiro, o que impede também de um treinador campeão, como ele foi, começar uma sequência ruim, muito provavelmente vai perder alguns jogadores agora que foram titulares, porque assim como o Arthur Jorge também foram valorizados. Já perdeu o Almada, né? Exato, já perdeu o Almada, Adrielson. Então, assim, pode perder ainda mais jogadores. Aí tem o Tiquinho, que pode ser negociado, entre outros jogadores, né, que podem ser negociados. O Jesus pode vir Luiz Henrique. Exato, Luiz Henrique. Então, assim, pode ser que ele perca nessa janela algumas peças que o Botafogo não vai conseguir segurar, até porque, falando de negócio, se vierem propostas boas, vai negociar, vai entregar. Ele não vai ter o mesmo elenco se ele começar mal a temporada, o que garante que o Arthur Jorge, com alto salário, começando uma temporada ruim, não entregando resultados e sequência muito positiva, ele não vai ser demitido. Então, assim, é um treinador estrangeiro que já está longe de casa. A gente viu a esposa dele super carismática, parceira e tal, tá aqui com ele, mas a família deles não está aqui. Então, assim, isso tudo vai pesar também para um técnico estrangeiro, de saber que é um mercado muito instável, que ao mesmo tempo que você vai ser valorizado, você pode não terminar a temporada. Então, eu não acho que
seja uma decisão muito fácil de tomar, ainda mais é um treinador que já conseguiu um feito muito grande no futebol brasileiro, são títulos importantíssimos, ele está com o nome marcado na história do Botafogo, mas ele não tem garantias nenhuma de que isso vai ter sequência. Mas, Rafa, ele também não tem garantia no Catar, no México, por onde ele for. Não. 5 jogos, eu também acho que não, mas eu digo em relação à grana. Porque às vezes você vai pensar em cifra numa nova oportunidade, mesmo não voltando para a Europa, que ele estaria mais perto de casa, ele iria para o Catar, mas aí pensando em dinheiro para garantir o que para ele seria, de repente, mais importante. Muito pessoal, que no caso foi do Luiz Castro. Né? As cifras falaram muito mais alto dentro de um projeto que estava muito bem sucedido até então. Né? Então, assim, de garantia, a gente não sabe qual é a prioridade. Se é continuar num projeto que ele pode ser campeão de novo de alguma coisa, ou se são as cifras para um futebol mundial de incertezas. E aí, é claro, e acho que a Rafa trouxe um ponto muito importante, claro que a decisão é do Arthur Jorge e isso só ele vai poder colocar lá na balança o que é interessante para ele ou não, a gente não vai interferir na escolha pessoal dele. Eu só acho que há uma dificuldade ainda dos clubes brasileiros lidarem com a contrapartida, porque demitir um treinador é muito fácil. Quando um treinador rompe o contrato, aí a gente vê como o Luiz Castro deixou o Botafogo. Teve gente levando nota de real para o estádio, chamar ele de mercenário, né? A relação ficou muito desgastada. E o que mostra essa nota oficial é que a relação parece uma relação que estava muito bonita, pelo que um entregou ao outro, porque o Botafogo também fez com que o Arthur Jorge hoje se tornasse quem ele é, porque há um ano atrás o Arthur Jorge não era do tamanho que ele é hoje, graças ao Botafogo, graças ao trabalho dele também, e o Botafogo chegou a títulos importantes. Então, espero que essa relação se mantenha, qualquer que seja a decisão dos dois lados, embora todo mundo tenha jeito de ficar chateado também. O Botafogo também gostaria que o Arthur Jorge permanecesse, enfim, vamos continuar acompanhando essa decisão em relação ao Arthur e ao Botafogo, mas ainda no Alvinegro, né, pessoa... Tem a situação do Tiquinho, porque a gente está começando a ver o Tiquinho aparecer aí com o interesse de um monte de clube. E o interesse do Botafogo é que ele fique ou as propostas têm sido tentadoras? Isso passa muito, Camila, por uma questão talvez do que o próprio Tiquinho vai querer para 2025. Porque é fato, ele perdeu espaço depois de um 2023, o melhor ano da carreira dele no Botafogo, onde ele marcou quase 30 gols, foi uma peça importante do time. Em 2024 teve algumas lesões, a chegada do Igor Jesus, o Tiquinho perdeu a titularidade, 9 gols e 8 assistências no ano todo, virou reserva e aí começaram a pipocar times interessados em tornar o Tiquinho talvez o seu centroavante titular. O Fluminense é um time interessado porque tem essa lacuna que quer preencher, o Santos é um time também interessado e aí envolve a questão do interesse do Botafogo na contratação do zagueiro Jair, o Santos buscando fazer um negócio envolvendo uma possível chegada do Danilo Barbosa, também do Botafogo, do Tiquinho Soares, mas inicialmente a posição da diretoria do Botafogo é de contar com o Tiquinho Soares para 2025, até porque durante todo esse processo que ele teve, ele perdeu o pai dele, José Nilton, nesse ano, perdeu a titularidade, sofreu algumas lesões, em nenhum momento o Tiquinho virou um problema no Botafogo. Pelo contrário, ele sempre aceitou a situação e foi aquele jogador de time, de equipe, priorizando o Botafogo. E isso é muito valorizado no clube e até por isso a ideia é contar com o Tiquinho, que tem contrato, renovou esse ano até o fim de 2026. Então, a não ser que o Tiquinho busque uma titularidade em outro clube, queira jogar de imediato, e aí a gente lembra, caso o Igor Jesus não seja negociado durante essa janela pelo próprio Botafogo, a ideia do Botafogo é contar com o Tiquinho Soares para 2025. É uma posição muito complicada, talvez a mais complicada de se encontrar jogadores, no futebol brasileiro. A gente fala até de seleção, quando a gente tem todas as opções à disposição, a gente tem dificuldade. Imagina então, caso, claro, o Botafogo perca o Igor Jesus, o Tiquinho está ali para ser esse jogador e já foi assim, já foi muito importante. Em 2023, André, seguindo na Central, notícias do São Paulo. Mas pode ser que tenha uma pessoa que esteja pensando em trocar esse cenário por um outro local. Eu acho também impossível. Mas tem gente que é assim, recebe uma proposta e pode ir embora. O Arthur Jorge pode sair do Botafogo. Eu queria até que você trouxesse mais informações, lembrando a todos que a Roberta, junto com a nossa equipe, eles fizeram um trabalho sensacional, está no espn.com.br. É o melhor site do mundo, é aquele ali. Aí lá tem tudo. E a Roberta vai trazer informações pra gente. Ô, Roberta, o que tem de novidade, de detalhes aí? O Arthur não foi campeão recentemente, como é que ele vai embora do Botafogo?
Pois é, Edu, Arthur Jorge não tem o futuro garantido no Botafogo. Segundo fontes ligadas ao clube, o Arthur Jorge, no voo de volta do Catar para o Rio de Janeiro, teria conversado abertamente com pessoas próximas sobre a negociação com o time do Catar. Isso gerou muito desconforto no Botafogo, por ele ter conversado sobre isso antes mesmo de falar com John Textor. Outra situação que irritou muito também o Botafogo foi que nesse mesmo voo ele disse que gostaria de levar o Savarino junto com ele. Então, tudo isso deixa até em aberto. O Botafogo não vê, né, o Arthur Jorge, já vê o treinador fora por conta dessas declarações que teriam acontecido nesse voo. Inclusive, o Arthur Jorge não falou até esse momento sobre a próxima temporada, sobre novos jogadores. Então, essa questão deixa no ar que o treinador deve mesmo sair do clube. O Arthur Jorge nunca escondeu que o futuro dele era uma incerteza, inclusive na véspera do último jogo do Campeonato Brasileiro, em entrevista exclusiva para a gente também, ele falou sobre isso, que o futuro era uma incerteza, que tem propostas, e ele voltou a falar agora, quando chegou em Portugal, sobre propostas tentadoras, inclusive ali então do mundo árabe. O futuro dele é uma incerteza e o Botafogo não vai aumentar, não tinha ideia de aumentar o salário do técnico Arthur Jorge, porque já considera o salário muito atrativo para o mercado brasileiro. Além disso, ele recebeu o bônus milionário por conta do desempenho em 2024, as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Edu, volto com você. Ô, Roberto, e antes de te liberar, só você que apurou todas essas informações, eu queria que você trouxesse um pouco desse aspecto da diretoria como um todo. Você falou de uma certa irritação. Eu acho que o que chateou mais foi, primeiro, a reunião no avião, que não se faz reunião no avião. Avião é para jogar truco, baralho, se quiser tomar um prefiro biricutico, dormir ou ouvir ouvir música. Aliás, tem gente até que não quer trocar a janela. Pode ser também opção. A pessoa não quer trocar a janela. Eu não troco, não. Eu também não. Mas tem gente que não quer. Janelinha, Exatamente. Eu não troco também, não. Não troca a janela. Exatamente, tem gente que faz isso. Viraliza. Agora, a reunião em pleno avião, pleno voo, isso aí irritou muito. Ou foi a pegar de surpresa, planejamento, tirar alguém daí. Como é que foi o que chateou mais? Dá pra falar da diretoria como um todo? A gente pode dizer, Edu, que não foi uma reunião. Ele teria conversado com pessoas próximas sobre isso, sobre essa negociação com o time do Catar, e antes de ter conversado com o John Textor. Então, tudo isso causou desconforto ali dentro do Botafogo e deixou ainda mais irritado o clube, porque também se falou que ele gostaria de levar o Savarino. Então, tudo isso, toda essa conversa irritou bastante o Botafogo. E o técnico Arthur Jorge tem contrato até o fim de 2025. Ou seja, tudo isso que aconteceu no avião, de volta para casa, e tudo que ele vem falando também, essa incerteza sobre o futuro, nessa exclusiva que falou pra gente, isso também não pegou bem dentro do Botafogo. Então, somado a tudo isso, a tudo que foi falado no avião, ao que o técnico Arthur Jorge também falou pra gente na véspera do jogo pelo Campeonato Brasileiro, e quando desembarca agora em Portugal, é perguntado novamente sobre isso, e ele fala que tem propostas tentadoras e que tem ali o futuro indefinido e que tudo vai acontecer pelo bem de todos. Mas a diretoria, claro, o Botafogo está insatisfeito com essa postura do treinador. Claro, tudo isso segundo fontes ligadas ao Botafogo, e nós fizemos toda essa apuração. Edu. Seria o Al Rayyan o time, né? Eu acho, né? É isso, Roberta, que está surgindo aí? Falam sobre o Al Rayyan, mas a minha fonte não passou o nome do clube. Falou apenas uma negociação com o time do Catar. Muito bem, Roberto. Olha, eu vou te liberar. Quem que tá aí de cinegrafista, de auxiliar? Porque eles agora vão pro mate. Eu ia perguntar, ela vai mate? liberar e ela já vai na direção do mar, ou como é que vai ser? O próximo link é só daí, mas é distante e tal. Enfim, quais são os planos e qual é a equipe que tá aí? Lafayette Dias e André Luiz. Eles já estão aqui. Vai, Roberto, já acabou. A gente pode dar um mergulho ou não, gente? Segura só mais um pouquinho. Aí é isso. E o Lafayette... Posso só fazer uma coisa aqui, Edu? Por favor, Lafayette, me empresta esse chapéu aí pra gente encerrar aqui. Isso, o Lafayette que é surfista. Pouca gente sabe. Mas ele... Aí olha sim, como ele vem. Agora tá fera. Aí, ó. Aí vai dar conta. Agora ficou bom. Essa vai pro sal. Roberto, você é demais, sensacional. Muito legal. Agora que você tá no look já praiano, né? No look e no lucro também, né? E no lucro, já deu as informações, claro. O torcedor do Botafogo tá meio pé atrás com esse negócio de chapéu. Então, uma chapéu do Al Rayyan.
Vamos ter que falar disso. Você está liberada, Roberta. Vai lá curtir e trabalhar, porque eu tenho certeza que tem muita coisa pela frente. Manda um abraço a toda a nossa equipe aí. E o look ficou espetacular, né, Nath? Eu gostei. Sensacional. Obrigada. Suponho que ela Obrigada, tô esteja de indo. Tchau, chinelo, Edu. né? Tchau. Ela já tá tá de indo, chinelo, já né? tá indo mesmo, olha lá. Tchau, tchau, Edu. Tchau. Não, se ela tiver de Isso tênis, aí é absurdo. é novidade, olha lá. Tá Ela vai liberado. embora mesmo. Acabou. É praia, né? Olha lá. Pô, tira do ar então. Ela vai comer agora um queijo coalho com orégano. Obrigado, Roberto. Você me lembrou do F90, de férias com F90. Você quer sentar ali, né? Fã de esporte. É? É ali que eu surfo. Seu aparelho móvel começa com qual código? Aparelho móvel. Toda hora você fala porque disso. ele gosta de falar disso. Agora, Você não gosta de aparelho móvel? Não. O fato é, Rafael Prats, que o Arthur Jorge sinalizou uma saída. O fato é, Bubu, é que ele irritou a diretoria do Botafogo. O fato é, Nath, é que a torcedor, e você que você é botafoguense, está encucado, porque será que esse cara vai embora? E o fato é, Brilha, que realmente o mercado... Ele até disse na chegada em Portugal, sabe como é que é? Propostas assim são tentadoras. E esses são os atletas... Você garante a aposentadoria dos seus bisnetos, né? Numa proposta dessa. Ô, Nath, mas não tem... Assim, seria uma situação... Cara. Ele é o cara hoje, né? E agora, você acha que... Por isso que as propostas chegaram. Mas cabia essa irritação do Botafogo, assim, diante de... Pela forma que está sendo conduzido, sim. É? Acho que jogar de forma limpa e falar, recebi propostas. Não sei se é uma barganha ou se é uma tentativa ali de Botafogo, me valoriza, me paga um pouco mais. Não sei qual é a ideia do Arthur em relação a isso. Fato é, ele fez esse Botafogo jogar da forma como jogou a temporada inteira. Ele chega ali na fase de grupos, ele tem muita responsabilidade nisso, o scout tem muita responsabilidade nisso pelos atletas que chegaram. Agora, se ele quer ganhar 6 milhões fora, acho que o Botafogo não tem que entrar nessa barganha, não. Agradece e vai fazer o quê? Vai pagar 7 pra ele ficar? Não, mas dá pra negociar, né? Não, dá pra negociar, mas não dá pra chegar nos 6 milhões. Não, mas acho que o Arthur Jorge não tá pedindo isso. Não, é o que estão oferecendo, né? Não, o que estão oferecendo realmente fica muito difícil lutar ali de igual para igual com uma proposta do Catar, da Arábia Saudita. A gente sabe que os valores são proibitivos. Mas tomar cafezinho todo mundo toma. Isso é Chama verdade. para tomar um café. Você vai, escuta ali o papo, vê qual é que é. Isso aí é do jogo. O John Textor é um homem de negócios. E homem de negócio não joga para perder. Sabe que quando precisa valorizar, precisa dar um aumento, é porque isso joga a favor do seu negócio, não é porque ele é bonzinho. E no caso do Arthur Jorge, o que pega é que ele tem contrato até o fim de 2025. Isso é bom lembrar, Brelha. Ele não é que ele está sem contrato, vai acabar contrato com o Botafogo. Ele tem contrato com o Botafogo ainda por mais um ano. Mas o cenário mudou, e quem é do futebol sabe. Time vencedor vai ser valorizado. Ah, sim. Isso daí não... mas sobre ele, o que o Prats está falando também joga contra o Arthur, já que se ele tem contrato, né? Ele sim, tem um contrato. E aí ele chega e fala propostas tentadoras, tipo, eu tô aí, não joga contra? Não, mas assim, na boa, o Arthur Jorge, depois dessa temporada, ele tem todo o direito de se valorizar, de reivindicar isso. Eu não discuto, E pra mim, eu vejo que nesse tipo de situação tem que partir do clube a iniciativa de chegar e falar, olha, as coisas mudaram, a gente adorou o seu trabalho, já vamos renovar? Vamos fazer por mais 2, 3 anos? Como o Palmeiras fez com o Abel da primeira vez. Não pode esperar chegar a proposta, como aconteceu com o Luiz Castro, porque depois, se o Arthur Jorge tiver como prioridade dinheiro, ele vai para lá. Mas eu acredito que o Arthur Jorge não chegou nesse patamar ainda. Ele está aberto a negociar. E esse é o momento de deixar ali qualquer incômodo, qualquer vaidade de lado e chamar o Arthur Jorge para uma conversa franca, dizer até onde o Botafogo pode chegar, mas que ele tem que ser valorizado, eu não tenho dúvida, Edu. Ele foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, com um trabalho excelente. O Arthur Jorge superou um compatriota dele, para citar apenas um, o Abel Ferreira, que tem um trabalho mais longevo, que tem um grande time nas mãos. Na minha visão, mesmo não tendo ainda o lastro do Abel no futebol brasileiro, o Arthur Jorge merece estar numa prateleira muito próxima em relação a salário do Abel Ferreira, porque ele se colocou nesse patamar de excelência. E o Botafogo precisa valorizá-lo para evitar uma dor de cabeça. Olha o que o Botafogo passou no ano passado tentando substituir o Luiz Castro. Isso daí o dirigente sabe como é difícil encontrar um novo treinador. Reformular time
é muito mais fácil do que encontrar o comandante. E já tendo esse cara, já tendo o Arthur Jorge, eu vejo que deveria ser a prioridade do Botafogo oferecer para ele um contrato melhor. Ah, vai vir, já tem contrato, a gente quer fazer cumprir. Não é assim que funcionam as coisas no mercado. E o Textor sabe disso. Eu tenho na mesa aqui a honra de ter um dos grandes caras, né, um dos maiores negociadores do mundo, que é Rodrigo Bueno. Verdade. E ele entende não só da questão humana, mas a questão do bolso até. Porque ele tem boleto. Ele traz sempre a tona aqui ele traz a visão do bolso. Impressionante. E o bolso falante e tal. Mas, Bubu, agora o que eu quero é usar o teu feeling, o teu sentimento. O que você está sentindo desse ambiente? Se puder colocar uma música, não sei. É o Kleber ou o Carlão que está aí, que eles são geniais. Ele vem. E aí? Ele vem então trazendo agora. Kleber vai trazer agora o ambiente agora, quando você está fazendo a preparação. Atenção, sobe a música. Olha. Agora ele vem, revelando todos. Outubro, Arthur Jorge apresentou para a diretoria do Botafogo sondagens. Então já em outubro, meu aniversário, vocês lembram? Lembro. Fizeram parabéns para mim lá em outubro. Arthur Jorge já chegou para a diretoria sinalizando, olha gente, fiquem espertos porque eu tenho sondagens. Até então ele não tinha vencido ainda Brasileiro e Libertadores. Sondagens tentadoras à época. Mas ele já tinha falado, olha, sem faixa, não tinha faixa. Fiquem espertos, abram o olho, que o Portuga aqui, ó, tá sendo cobiçado. O pai tá on. E vocês não estão dando o devido valor, hein? Olha lá, hein? A conta vai chegar. E aí? E desde então, pelo que eu pude perceber, não houve uma reunião, uma aproximação para uma extensão de contrato, uma renovação, uma valorização. O Arthur Jorge e o staff dele, que ele tem staff que nem eu. Sim, o staff dele queria uma valorização que não veio. E isso, em tese, não é que decepcionou, mas assim, ele contava com uma valorização maior, ainda mais depois dos títulos. Ele estava no meio da corrida ali, não tinha ainda chegado à linha. Então, pelo que eu vi assim, diferentemente do Roger Guedes, que tem o sonho de trabalhar no Catar, né? Roger Guedes tem o sonho. Não é o sonho dele. Se ele for pro Catar é por causa de dinheiro. Ele não é uma coisa que ele queria para a carreira dele parar no Catar. É porque não é o sonho de ninguém. Os valores, do Roger os valores pelo que eu vi, não são tão absurdos e astronômicos. No Catar, fazendo uma conversão maluca e boa de conta aqui de finanças é a Nath, eu só cuido de feelings, essas coisas. Entendi. Ele ganharia mais ou menos 3 milhões de reais por mês no Catar. Pouquinha coisa, dá pra pagar uns... É um pouquinho a mais só um pouquinho a mais do que ganhou o Abel no Palmeiras. Não é mais não, Bubu? Não, o Abel, pelo que eu sei da última renovação, ele chega perto dos 3 milhões de reais por mês, mas ainda não chega nisso. Não, eu tô falando do Catar. A do Catar, então... A proposta parece ser maior. Pelo que eu li, seria isso. Mas pra você ver a conversão e tal, não sei como é que tá aí a moeda do Catar. As moedas mais caras do mundo, mais valiosas, são do Bahrein, Oman... Catar acho que não. Catar não tá. Tem 3 moedas ali do mundo árabe que valem mais que a libra esterlina, que é onde põe muito dinheiro ali, o Breler. Não, sou contra. Aliás, Londres, não é Londres? Só invisto em reais. Só invisto em reais? Acredito no Brasil. Acredito no Brasil. Desculpa, boa sorte. Desculpa. Aí é brincadeira. Boa sorte. Bom, é o seguinte. Igual o Breler. Então, eu acho que o Botafogo, na esteira do que disse o Breler, de forma brilhante... Ele é verdade. Ele poderia equiparar, oferecer um salário para o Arthur Jorge do patamar do nível do Abel no Palmeiras. Você acha que vale? É para chegar eu e falar assim, vale. Ó, como o Breler vale. falou, ó, tô te dando um dos maiores salários do Brasil, tá aqui, ó. O Botafogo para manter esse projeto. É claro que o Botafogo hoje tem o John Texel que põe dinheiro, se sair, já estão falando vão tentar o Vojvoda. Aí. Outros estão falando de Pedro Caixinha, Cara, que está se oferecendo aí e tal. Jamais, eu acho. Né? Mas assim, o normal pro ano que vem, que o Botafogo vai defender o título brasileiro e defender o título da Libertadores, manter a estrutura que tá aqui. Claro. Ele já perdeu alguns jogadores que já estão saindo, caso do Almada, tal, caras que já sabiam que iam sair, Tietê, tem uma meia dúzia ali, uma barquinha ali que vai sair, mas o Botafogo hoje tem estofo, tem cacife para chegar pro seu treinador. Bala na agulha. Bala na agulha. Tá bom, tá saindo 6, eu vou trazer 10 aqui, escolhe aí, pá. Então, mas o que é mais fácil? É valorizar um treinador, esticar a corda, ou ir pro mercado e bater cabeça e às vezes contratar aí, 2, 3 e pagar multa. Aí eu gostei. Eu fico com a primeira opção, que eu não lembro qual que era. Treinador. Pô, mas acabou de falar. Não, é que a minha memória é muito curta. Valorizar o treinador. Fico com a primeira opção. Acertou, parabéns. Ele deu a opção A e a opção B. Eu fico com a A.
Mas não dá pra duvidar da análise de scout do Botafogo pra ir buscar um treinador também à altura. Mas não dá pra duvidar. Olha, mas no ano passado erraram muito. Ano passado efetivaram o primeiro caçapa ali, né, interino. 4 jogos, 4 vitórias. Aprenderam com ele. Não fala esse nome que dá um azar. Lúcio Flávio e Thiago Nunes. Olha que sequência do Botafogo tentando achar um substituto do Luiz Castro até acertar com o Arthur Jorge. Mas peraí, gente, porque eles não contavam que o Luiz Castro ia pegar a malinha dele e falar, obrigado aí, vocês estão indo embora, então, minha o Luiz Castro não pode voltar. Tinha esquecido o Luiz Castro. Mas eu tô com o Brelha, a situação agora se assemelha. Mas peraí, Prato, você assemelha sim, porque o Botafogo já sabe do interesse de outros clubes. Mas ele não tá com contrato vigente. Ele tem contrato, mas assim... Precisa aumentar a mussarela, o tchule? Precisa dar o tchule? É uma questão de conversar. Mas não tá assinado? O Botafogo seria uma perda considerável não contar com o Arthur Jorge no ano que vem. Tudo bem, o clube se estruturou, tem profissionais muito bons em outros departamentos, fazendo outras funções, exercendo outras funções, mas o Arthur Jorge é um caso super certo que deu. Sim. E eu acho que assim, é claro que isso é o tópico que eu vou falar aqui, porque isso não paga a conta. Né? O que ele está recebendo de proposta financeiramente... certamente está mexido porque é um contrato que ele talvez faça no Catar, ele não faria em outro lugar, pensando apenas no lado financeiro. Agora, o que o Arthur Jorge viveu em 8 dias não vai viver em lugar nenhum, hein? O que se viveu como campeão na Libertadores em um sábado, o domingo não o seguinte, o outro, campeão brasileiro, em relação à emoção, isso também tem que ser contado em relação à parte profissional, Edu. Claro que isso não paga a conta, isso é muito bonito às vezes para falar, é meio romântico para falar. Agora, ele foi campeão na América em um final de semana, campeão nacional na outra semana. Ele viveu uma situação que ele não viveu ainda na função. Talvez não vai viver no Catar. Ele está repetindo o Jorge Jesus, né? Jorge Jesus é assim também. Tem aquela teoria que você tem que sair por cima. Quando amanhã tem a festa da firma, não tem? Lugar, não pode voltar a esse lugar. Se você for feliz naquele lugar, não pode voltar. Peraí que ele vai fazer uma analogia com a festa da firma. Você sabe como é que funciona a festa? Você não pode nunca ser o primeiro a chegar na festa. Amanhã eu tô avisando para os pessoal que tem a festa da firma. Você não pode ser o primeiro, os primeiros... E não pode ser os últimos a saírem da festa. Não, por quê? Não, porque... mas o primeiro a chegar pega tudo quentinho ali. Não, mas fica numa situação ruim, porque você é o primeiro da festa, aí o holofote todo em você e tal. Entendeu? Você tem que chegar no meio da festa, que aí a sua presença é notada por muita gente. Correto. Caramba, chegou o Breiler. Agora a festa vai pegar. Olha o Prats. Chegou o Bubu. Olha o cabelo do Prats. Chegou aí o cabelo do Prats. Pum. A festa, o cabelo do Prats. Né? Olha a make da Nath. Ela chegou agora. Você não pode ser o primeiro. Chega o primeiro, você não acontece nada. E você não pode ser o último a sair. E o que isso tem a ver com o Arthur Jorge? O Arthur Jorge tá saindo por cima. Sai por cima. Mas quem disse que ele quer sair? O Jorge Jesus, ele causa saudade até hoje. Também ninguém disse que ele quer ficar. Então, peraí, criou-se uma legião de viúvas do Jorge Jesus. Então repete isso aí. Porque quando começou, o Jorge Jesus não deu nem tempo direito pra ter a baixa do Jorge Jesus, ele saiu em alta. Tem gente que fala que o Pelé não quis jogar a Copa de 64, porque, vamos manter aquela imagem da Copa de 70. Errado não Rei do tá. futebol. Vai correr o risco de quebrar a cara em 74. Então, pra você, ele tá fazendo o esquema Jorge Jesus. Pra ele sai como herói, cara. O Botafoguense vai ficar rezando que nem o flamenguista reza pra volta do Jorge Jesus. O Botafoguense, cara, o Arthur Jorge, esse que era treinador, o maior treinador da história do Botafogo, ele precisa voltar. Então ele vai ter sempre portas abertas, o carinho. A aura vai ficar lá. E você sabe que isso aí acontece hoje. Vocês estão falando o Luiz Castro que não ganhou. Vocês estão falando tem o Arthur, que pra eles 2 milhões é muito aqui? Sim, muito. Você tem que converter pra euro, é 6,37 o euro pra real. Você que é investidor. Ele ganha 2 milhões aqui, que pra converter quando ele vai bater lá, o salário dele vai lá pra baixo, na média que é a Europa. Mas, Nath, nem tudo na vida é dinheiro. Você parece que você tem uma caixa registradora aqui, não é assim. Aqui deu coração. E o Botafoguense que ama ele. O Botafoguense ama ele. Recebeu uma mensagem, Eduardo de Menezes. Pra você ganhar 3 vezes mais do que você tá ganhando. Eu fico aqui porque eu amo vocês. Meu coração não é caixa registradora que eu tenho aqui, ó. Eu não tenho em lugar nenhum. Não, você pode levar. Mas é verdade. Você ganha uma grande proposta, você leva todo mundo. Mas vocês estão falando do jeito que só reunião cifrão. Não é só dinheiro, né? Não, eu não vou, não eu não é só vou. dinheiro, eu concordo. O que ele me construiu ligue. no Botafogo, ele tem a possibilidade no próximo ano fazer algo ainda maior. Claro que sim. Né? De uma manutenção, de ser o cara que vai bater ali de frente com os outros times, como Flamengo e Palmeiras, que estavam sempre brigando. Eu entendo tudo isso. Mundial. Eu entendo tudo isso. Só que, como é que diz o bolso? Como é que fala o bolso? O bolso, como é que é? Olha o dinheiro. Tô sozinho, não me deixa aqui.
Não, mas pera um pouquinho. Mas aí não. E o Super Mundial, gente? E o Botafogo? Ele vai deixar na mão? Essa parte financeira eu respeito, isso é muito pessoal, mas também não é que o cidadão tá sem eira nem beira. Claro. E ele tem que pegar, tem que pôr o Ryan de qualquer jeito, tal. Não, calma aí também, calma aí. Ele deve ter, na conversa com a diretoria, com o Textor, se precisar, por exemplo, fazer uma viagem para ficar próximo à família a Portugal, ele vai ser liberado, ele pode retornar. Não é também uma coisa assim inflexível. Não, Arthur Jorge, você ficar no Botafogo mais um ano, é assim, assado, ninguém abre para conversa. Não. Botafogo não tem se mostrado um clube assim, tem se mostrado um clube de dialogar, de conversar. Seria muito importante para o Botafogo ficar com o Arthur Jorge. Seria uma perda muito considerável. Eu também acho. Por mais que o próximo treinador seja muito bom, muito competente. Mas vamos fazer o seguinte... Ele já conhece a casa. Duas coisas. A primeira, mande vídeo para cá, porque a gente quer saber a tua opinião. Se vale, o Arthur libera, já é campeão, igual o Bubu falou, pode ser que ele vire o Jorge Jesus e o Botafogo sai por cima. Não libera porque vai ser difícil para arrumar cara novo. Eu tô pedindo para você, com muita educação e evitando que o Breno dê outro tapa que ele deu, igual o 2 que ele deu aqui no início, que isso aí pra virar, pra tombar a mesa é 1 minuto. Não faça mais isso. Então só... Manda seu vídeo. Manda vídeo pra cá. E aquela regra que a gente tem do vídeo, não mandar você que tem essa regra. Você que tem. Deixa os caras mandarem. Isso daí é uma palhaçada. Sem camisa, eu não gosto. Sem camisa, virou festa aqui. Amaral vai ligado. Tá chegando o verão, Breno. Galera manda da praia, tá calor. E o Corinthians foi. Pelo amor de Deus. E o Corinthians... Isso aqui não é carnaval. E o Corinthians foi. Qual é o número pra mandar? Se tiver no Brasil... Mas aí não é Brasil. 011 96195 9108. Repita. 11 96195 9108. Se for do Catar, o cara liga do Catar, tem que botar... Mais 5511 e o número que eu falei há instante. Muito bem, e agora vamos ver o que o Arthur Jorge falou. Abre aspas para o treinador do Botafogo. E aí nós vamos trazer para o debate. Porque vocês estão falando de um jeito. Foi uma entrevista, falava, tico-tico no fubá. Não é isso. Tá lá na mesa. Não é no WhatsApp perguntando onde você mora, essas coisas. Não, chegou lá, chegou o cast, como diria o outro. Não foi só uma curtida, umas reaçõezinhas da DM, não. Se é story e tal. Mas na boa. Não foi só isso. Quem quer sair? Quem quer sair? A pessoa tá determinada a ir embora. Correto. Não fica falando, olha, eu tenho a proposta tal, olha... Mas você acha que ele quer ficar mais do que sair? Valorizando o que também faz parte. Exato. Tá certo, ele está valorizado, valorizadíssimo, claro. Isso daí, pra mim, não é um sinal de que o Arthur Jorge está saindo. É um sinal de que ele está colocando uma pressão no Textor para que seja valorizado. E o Textor também, sendo homem de negócio, vamos falar francamente, precisa tirar o escorpião do bolso. O Arthur Jorge e os jogadores também sabem que o Botafogo hoje tem outra realidade, se colocou em outro patamar de competição, tem investimento, eles sabem que o dono do Botafogo é bilionário, eles sabem que o dono do Botafogo faz grandes investimentos na Europa também. Então, é natural que se cobre essa valorização. E o Textor, fazendo isso, ele blinda o projeto do Botafogo. Mas todo clube é maior que o treinador, o projeto vai ser sustentável sem o Arthur Jorge, não tenho dúvida disso. Mas facilita muito e queima muitas etapas manter o comando. E olha o que o Palmeiras faz. E a Leila, assim como o Textor... é também de negócio, é uma empresária. E ela sabe que isso é importante, precisa valorizar para o cara ficar. Mas na mesa, ele vai pedir, igual a Nath falou, eu vou ganhar 3, eu nem faz essa conversão mais. Você vai deixar o Botafogo... Só exemplo, o seu contrato hoje, de 3 anos. Opa. Com renovação automática, com gatilhos... Não vai na dela, não. Não vai na dela, não. Não vai na dela, não. E tudo mais. Aí você fala assim, não vou falar o nome, mas... Recebi uma proposta. Vamos tentar mudar. Muda o exemplo. Recebi uma proposta. Muda o exemplo. Quem é o patrão? Vai pra outra pessoa. Aí você chega pro Mickey e fala, Mickey? Com a voz do Mickey. Tá, ok, vamos... Aí você fala que recebeu uma proposta. Não, você faz a voz do Mickey. Tudo bem, eu entendo, Nath. Mas nesse caso... Você tá querendo o quê quando você fala assim, recebi uma proposta aqui? Você não tá querendo que ele fale, você tá sendo valorizado. Não, você quer aumento. Então, mas tá errado? Não, mas pera aí. Aí vocês vão ter que... Eu vou ter que perguntar de novo pro Bubu, que é o cara que é mais... indicada. Que ele é assim, ele pagou a rodada lá, pessoal, no churrasco, na sexta, foi sensacional. E ele ganhou dólar, tá? Ele ganhou dólar. Vale abrir. 40, vai. Vamos lá, vamos ver. Eu quero cobrir a proposta para segurar o Arthur Jorge de qualquer jeito. Vale porque o dinheiro não é meu, né?
Se o dinheiro fosse meu, eu não... Vocês sabem que eu sou controlado, eu sou conservador nos investimentos. Bubu FC, não. Aqui não. Pra tirar dinheiro aqui é difícil, entendeu? Porque o meu dinheiro é só do... Você perderia o Arthur Jorge. Perderia o Arthur Jorge. O Bubu nunca teria esse dinheiro de nada. O dinheiro não é meu, é do John Textor, amigão. Aí, se eu sou o diretor de futebol, diretor do Botafogo, sei lá, que for lá tal, aí eu coloco o dinheiro na mesa. Se o dinheiro for meu, realmente, eu não faço loucuras. Lembre-se que se ele conservador. sair, você está perdendo o treinador vencedor. E vai ter que ir no mercado, como disse o Breler, buscar alternativas. Às vezes o barato sai caro, hein? Mas o que me incomoda quando tem esse tipo de discussão... Não dá pra fazer loucura. É que o torcedor tende a pregar no cara que está negociando e barganhando mercenário. a pecha de mercenário. E, gente, isso... O futebol é um meio que gira muito dinheiro. Agora, no futebol brasileiro, então, nem se fale... É natural que alguém que tenha sucesso queira uma fatia do bolo. E o Arthur Jorge está fazendo a dele, como Só uma dúvida. Eu tenho informações sobre a rescisão de contrato do Abel com o Palmeiras. A gente vai falar, não sei se vai falar depois sobre o Abel e Palmeiras, né? Que é de 6 milhões de euros. 6 milhões. Então, assim, por exemplo, se o Sporting ou qualquer clube do mundo quiser tirar o Abel do Palmeiras, a revelia tem que chegar e depositar 6 milhões de euros. Para tirar isso, um treinador, tem muito clube que não paga. Acho, pô, isso é pesado. Então é uma certa proteção que o Palmeiras tem em relação ao Abel. Quer tirar alguém do Palmeiras? Vai lá, deposita isso aí. A Nath faz a conversão a 6 milhões de euros. Quanto é que é em reais isso aí? 36. 36. Mano, faz uma pergunta mais fácil, Nath, pra mim. É isso aí. Só bota o zero depois. Bom, então é o seguinte, eu não sei se o Arthur Jorge, como é que é a rescisão contratual. Qual que é o valor de uma multa, não sei o quê. Mas talvez seja alta também. E aí, então, imagino que não seja tão alta quanto a do Abel. O Abel tem um salário maior, já tem mais tempo, teve renovações. Então não sei se é tão simples chegar. O Botafogo deve ter um turu para receber também. Não é chegar agora lá, eu quero ir para sair tudo de boa. Vai ter que negociar essa rescisão contratual. Mais do que dinheiro, pode ser que também tenha, e aí o Pratos pode opinar, essa questão de projeto. Olha lá, ou tem algo a mais. Algo a mais, o que seria? Para você oferecer para o Arthur Jorge ficar aqui? Não, eu acho que assim, o Botafogo se colocou em uma condição hoje, pelo menos a curto prazo, que vai ser um time competitivo ano que vem. Eu acho que assim, por mais que alguns jogadores importantes possam sair, alguns já estão saindo, vai ter reposição. Se vai ser a altura, se o Arthur Jorge ficando ou não, ou um próximo treinador que o Botafogo contratar, vai conseguir fazer o time tão bom quanto desse ano, aí depende muito de quem vai ser contratado, como vai trabalhar. Eu acho que em relação a brigar por títulos grandes, o Botafogo vai brigar. Mas seria muito importante tentar ficar com o Arthur Jorge, que já conhece como a roda gira. O que você falaria para ele? Além da mussarela, do tchuli que você vai ter que dar. Essa situação do seguinte, Arthur, a gente perdeu o Almada, talvez possa perder mais um jogador, alguns que estão na reserva, a reposição vai ser boa. Qual que é a lista que você tem? Ele certamente tem alguns nomes que ele já deve estar pensando para indicar se ficar no Botafogo. Eu acho que tem que se cumprir quem faz um trabalho bom em campo, Edu. Porque a gente está pensando muito no Botafogo que se profissionalizou fora de campo, escolheu bons diretores, bons analistas, boas pessoas de mercado, mas o trabalho de campo é fundamental. Esse trabalho de campo do Arthur Jorge em poucos meses foi excelente. Excelente. O ano que vem é garantia que vai ser igual? Não, você não tem garantia nenhuma. O futebol, ele tem muitas situações imponderáveis. Mas você ficando com quem já está lá, ganhou o que ele ganhou, viveu o que ele viveu, participou como ele participou, você sair de novo por um zero, eu acho que você vai perder tempo. Mas antes você sair pro zero no início do planejamento do que no meio do caminho, como o estrado seria muito menor, claro. Se for para mudar, tem que ser agora. E nesse caso, o Arthur Jorge, a questão que pega mais, não é nem algo mais de dar uma segurança para ele de que vai permanecer, projeto esportivo, isso daí está muito redondo no Botafogo. A questão que pesa é algo mais do lado financeiro. Ele quer ser valorizado. Parece que essa que é a questão, de vai ficar ou não, é esse lado. E é uma equação simples que o Botafogo tem de fazer. E essa conta, a gente viu a gestão Landim no Flamengo batendo muita cabeça, principalmente depois que perdeu o Jorge Jesus, com multa de treinador. O Flamengo chegou a pagar mais de 50 milhões de reais em multa de treinador, porque não dá certo, tem de mandar embora e às vezes faz uma aposta em técnico estrangeiro que é ainda mais caro. No caso do Botafogo, vale a pena esse risco? Não é melhor gastar agora, esticar essa corda com uma certeza? E o Arthur Jorge, para mim, é uma certeza. Se provou rapidamente no futebol brasileiro, já ganhou títulos que o Botafogo não ganhava há muito tempo. Então, pensando no longo prazo, sai mais barato valorizar agora um técnico e ter condição de oferecer um projeto longevo do que ficar batendo cabeça depois, como o Botafogo bateu depois do Luiz Castro. Não sei, Breler. Não sei. A gente está falando de esticar uma corda que não chega, acho que, perto do Catar.
Aí, beleza, estica a corda agora. Aí chega ali em julho e fala, mas... acho que eu vou embora mesmo. Aí o clube lá de fora vem pagar a multa, aí tu esticou a corda, gastou um dinheiro e o teu planejamento foi pro vinagre. Mas você risco tem que vai fazer ter de qualquer maneira, Nath. Eu Não, acho mas- que risco se ele ficar mas só- vai ser um risco. mas porque você sabe que minimiza vai ser um agora, risco de né? sucesso. E se ele sair, é que eu acho que ele saindo, o seu risco vai aumentar. Porque você vai ter de buscar um outro treinador. Pra E lembrar já que deve estar buscando, né? E já deve o estar Botafogo pode monitorando. ganhar 4 títulos inéditos Senão você não pode pintar um em Luiz 25. Castro, hein? De novo? Pelo sucesso em 24, Botafogo vai jogar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, Sim. jogo em Belém. Título inédito, vale dinheiro. A Conmebol, por exemplo, pelo que eu Recopa. sei, já dá $1 milhão só pro campeão da Supercopa. Ganha do Flamengo. Já tem $1 milhão da Conmebol. Tem a Recopa Sul-Americana contra o Racing. Mais um turuzinho legal ali, mais um título inédito. Super Mundial de Clubes. Botafogo pegou uma chave complicada, mas exigente, vai ter visibilidade. Acho que é o grupo mais legal, talvez, do Super Mundial e tal. $50 milhões só pela participação. Então o Botafogo já sabe que vai ter $50 milhões faturou muito agora. só por participar. Pô, é um bom dinheiro para você distribuir já com o teu treinador. Botafogo já, Arthur Jorge, pegar uma fatiazinha aqui, papapá. Lembrando que o Botafogo é o único dos grandes do Brasil que não tem a Copa do Brasil. Também tem essa possibilidade. Se não for bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, uma Copa do Brasil é um outro título relevante, importante, que o Botafogo não tem. E também paga bem. Que vai entrar na reta final agora, como já está na Libertadores, só entra ali na reta final. Então o Botafogo tem muita coisa a ganhar e a lucrar em 25 e pode distribuir esse dinheiro para os seus funcionários. Muito bem. Olha aí o Viu? toque Quando do você for WhatsApp premiado, hoje. Você Toque distribua do WhatsApp DJ, né? Com remix. Mandar um abraço pro Davi e pro Alex de Santo Amaro, estão acompanhando a gente. Assim... Bom, pessoal, eu acho que essa nota oficial aí é mais pro empresário do Arthur Jorge do que pro Arthur Jorge ou pra imprensa, né? Pelo que eu soube aí, o Arthur Jorge e o Textor se falaram por telefone ontem, né? Não é ainda a reunião que eles tratariam sobre o salário e tudo mais. O Textor gosta de fazer isso cara a cara. Ele foi negociar com o Luiz Henrique lá na Espanha, com o Almada lá em Atlanta, né? Nos Estados Unidos, com outros jogadores cara a cara, com o Luiz Castro e tudo mais. Então ele gosta de falar face a face com a pessoa, negociar, mostrar os poréns, os pormenores, os valores, propostas, etc. E comer aquele bolinho de fubá, sabe? Aquele famoso bolinho de fubá do Textor, trocar uma ideia e negociar. E então eu acho que ele vai fazer isso com o Arthur Jorge. Só que ele meio que ligou pro Arthur Jorge, acho que pra meio que aparar as arestas, porque tá muito estranho, não por conta do Arthur Jorge. Quem tá falando muita besteira na mídia é o empresário do Arthur Jorge. Depois dessa nota oficial que o Botafogo soltou ontem, já teve declaração do empresário do Arthur Jorge ao UOL e ao Globoesporte.com. Ou seja, ele que tá meio que inflacionando o mercado, jogando em diretinhas, fazendo todo esse clima aí de pressão no Botafogo para renovar com valores maiores. Parece que ele que tá de olho grande em alguma comissão, sabe? E tá querendo engordar o porco. Então, eu acho que fez bem o Textor em ligar para o Arthur Jorge. Tomara que tenha sido uma ligação boa, amistosa entre ambos, que tenha dado certo, né? E que assim as coisas se resolvam e o Botafogo consiga manter o Arthur Jorge para o ano que vem. E se por acaso não manter, gente, nenhum tipo de pânico. O Botafogo tem um scout muito bom. Que encontrou o Luiz Castro, que encontrou o Arthur Jorge, que encontrou o Luiz Henrique, que encontrou o Almada, que encontrou Savarino, Tiquinho, Igor Jesus, Júnior Santos, Marlon Freitas e etc. Então, encontrar um bom técnico do estilo que o Botafogo gosta, ofensivo, pelo mundo afora, não vai ser difícil. Então, eu confiarei, não sei vocês, mas acho que é bom dizermos que confiaremos no Botafogo, no projeto consolidado, no scout, que é o melhor scout do Brasil, tanto que Palmeiras e Flamengo deram uma cantadinha, quiseram roubar nosso scout, mas não conseguiram. Então eu confio no scout que mais dia menos dia, se o Arthur Jorge realmente não vier a ficar, achará um bom nome para substituir o Arthur Jorge, que assim como o Luiz Castro parecia, mas não era um cara insubstituível, o Arthur Jorge também não é. Tomara que fique, porque manter um trabalho é melhor do que você iniciar um novo do zero. Mas se não quiser ficar, ninguém é obrigado a ficar aqui no Botafogo, fica quem quer. Então, é isso. Pessoal, vou encerrar o vídeo
curta aqui, tá, o vídeo antes de sair, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, são 4 planos diferentes. Tem os mais caros, mas tem os mais baratinhos, de R$3, R$5. Você ajuda muito o canal a fazer uma boa estrutura, que a gente manter essa estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias, todos os meses, com vídeos todos os dias e em grande quantidade. Ontem, por exemplo, hoje dia 17, dia 16, eu fiz 6 vídeos. 6 vídeos em um dia. Então, pô, valoriza o trabalho aí, dá uma moral pra gente. Esse final de mês é complicado, os views caem e com isso a grana entra menor. Então, se inscreve aí, faz o plano de membros. R$3, R$5, gente, é baratinho. Você vai ajudar muito o canal a manter aí o trabalho que a gente tem aqui, fazendo numa pegada maneira pra vocês. Pessoal, fico por aqui. Tenham todos um bom dia e até o próximo vídeo.